E hoje, né, o que você vê da economia agora, né? Eles vão trocar o presidente do Banco Central, que é o Campos Neto, e vai entrar o Gali? Galípolo. O que vai acontecer em 2025? Tem muita gente que eu tô vendo aqui, o pessoal me mandando mensagem falando, Luan, tô preocupado, não sei o que vai acontecer, será que esse Banco Central vai fazer tudo que o governo quer? Se fizer, o que vai acontecer? Eu falei, meu, não se preocupa que eu vou estar com a Langânia, que ele vai tirar essas dúvidas aí. O que você Vamos vê lá, aí? Vamos Luan. lá. É assim. Tem essa grande dúvida, né? Quem será Sim, Gabriel Galípolo? Por quê? É, presidente Lula, desde o início do governo, tem uma insatisfação com o Campos Neto, sim, uma baita pressão, é, critica abertamente, diz que o juro deveria ser menor. Ele, na minha visão, passa do respeito com o Campos Neto, né? Então ele age com desrespeito. Ele fala, aquele cara lá do Banco Central, é quer isso dizer, mesmo. você não tem, né? Cadê a liturgia do Liturgia do cargo, né? cargo, né? Exatamente, a tal da Liturgia. liturgia do cargo, né? Quer dizer, ele tá falando do presidente do Banco Central. Cadê a turma da liturgia do cargo aí É para um cara falar, importante, né? né, que o presidente deveria ter essa liturgia do cargo? Você não fala assim com o presidente do Banco Central. Muito bem. Então, Gabriel Galípolo, indicado pelo governo, e um governo que tem feito críticas sistemáticas à política de juros do Banco Central, como se fosse apenas culpa de Campos Neto. Não, não é. Campos Neto é o presidente do Banco Central. O Comitê de Política Monetária tem 9 diretores, os 9 votam, certo? 8 mais o presidente do Banco Central. Muito bem. E fulanizam, né? Personalizam como se fosse tudo culpa de Campos Neto. E aí vamos colocar o Galípolo, dado que o presidente Lula vem criticando o presidente do Banco Central, tem uma indicação que é dele, um histórico acadêmico do Galípolo, que é mais à esquerda, traduzindo aqui Sim. para o público, mais keynesiano, né? Nova teoria monetária moderna. Então, são ideias de mais Estado, de uma certa tolerância com inflação, e porque os preços são essa ideia deles, né? Sim. Os preços são mais rígidos no curto prazo, então não vai ter elevação de preço, ideia keynesiana. Se você der um aumento de gasto público, se você imprimir dinheiro, que é baixar a Sim. taxa de juros, colocar dinheiro no mercado, os preços não vão reagir, não vai gerar um processo inflacionário. Quer dizer, grosso modo falando, ele teria um histórico acadêmico mais ligado a essas ideias keynesianas. Teve uma passagem pela PUC São Paulo, né? Se eu não me engano, ele fez a graduação lá e o mestrado lá, que é uma escola de economia, digamos, mais heterodoxa, menos ortodoxa, diferente de uma FEA USP, GV, INSPER ou PUC-Rio, tá? Ela é mais identificada como uma Sim. Unicamp, né? Então, dado tudo isso, opa, será que Gabriel Galípolo será um cumpridor de ordens do presidente Lula? E aí, quer dizer, não depende só dele. Dele e a turma lá, a diretoria do Banco Central, que agora tem mais, com ele, 7 indicados em 2025 pelo presidente Lula e 2 que vieram da gestão passada. Então, isso tudo pesa para dar um entendimento de que Gabriel Galípolo vai ceder às pressões políticas do Lula. Então, esse é o, né, eu trouxe aqui Esse é um... um lado do argumento de que, olha, ele vai ceder às pressões políticas. Histórico acadêmico, foi indicado pelo Lula, e o próprio Lula vem criticando o o Campos Campos Neto. Então, Neto. tudo isso, puxa, né, para uma parte do público, o Galípolo vai ceder às pressões. Por uma outra parte do público, falou assim, opa, peraí, mas o Galípolo é um cara que veio do mercado. Ele foi presidente de um banco, do Fator, se eu não me engano. Foi presidente de banco, ele transita muito bem no mercado, ele tá com um relacionamento muito bom com o Campos Neto. O Campos Neto deu uma chancela de que ele seria um bom nome para a presidência do Banco Central. Ele vem dando algumas declarações de que vai continuar o trabalho do Campos Neto, né? E
O Galípolo, assim como Roberto Campos Neto, não é um figurão da economia. Né? Então é diferente de um Delfim, Delfim faleceu recentemente, o Delfim assumindo a presidência do Banco Central, ou um André Lara Rezende, ou um Gustavo Franco, esses figurões da economia, né? Pastore, que já foi, né? Falecido também, presidente do Banco Central. Então é a chance dele construir o nome dele como Campos Neto construiu, diferente do seu avô. Esse era um figurão da economia, brilhante e tal. O Campos Neto pegou a oportunidade do Banco Central e construiu o nome dele, ganhou prêmio internacional, melhor presidente do Banco Central do mundo, etc. Construiu. Então, por outro lado, o Galípolo entende que o Banco Central é a chance da vida dele, né, de construir o nome dele. Vamos lembrar que o Banco Central é passageiro para o Galípolo. É verdade. E ele não é um cara do setor público, ele não fez carreira, ele não é um funcionário de carreira do setor público. Ele volta para o mercado, né? Será que ele vai querer... Voltar queimado? Vai voltar queimado, né? Ele quer ficar... ele quer ficar no setor público, fazer carreira no setor público, e aí no setor público num segmento muito específico, ligado ao PT e tal, ou não. Ou ele quer voltar para o mercado e ser mais livre, né? Aí tá a chance do Banco Central. Então eu trouxe argumentos dos dois lados. Falei, ó, por outro lado, o Gabriel Galípolo é um cara de mercado, foi inclusive presidente de banco. Gabriel Galípolo tem um excelente relacionamento com o Campos Neto, certo? Sim. E pesa a instituição Banco Central dele fazer o nome dele no Banco Central, isso é a oportunidade da vida dele. Então, qual será o Galípolo? É esse que eu falei primeiramente aqui, à esquerda, ou será o que eu falei depois, primeiro, que é o Gabriel Galípolo, né, à direita? Quem será esse Gabriel Galípolo? Essa é a pergunta... A conclusão... como que é o nome? A pergunta, né, que fica... É a pergunta de $1 milhão. Por quê? O que eu vejo? Se o Gabriel Galípolo ceder às pressões políticas, tá certo? Assim como, supostamente, o Tombini cedeu lá no governo Dilma, né? Que a taxa de juros caía, chegou a 7,25 o Selic, quando a inflação batia 6,5% com controle de preço. Segurando o preço na canetada, né? Segurando o preço administrado de ônibus, de energia, de gasolina, e a inflação era para ser ainda maior e a taxa de juros caindo, né? O Banco Central reduzindo a taxa de juros, olha que loucura. Se o Gabriel Galípolo for nessa linha, acabou. É governo Dilma. O que diferencia... A crise vem? A crise vem. O que diferencia este governo, por enquanto, do governo Dilma? Apenas o Banco Central. Somente o Banco Central. Isso é o medo, né? Esse é o medo. O que tem sido a âncora, ou talvez outro dia alguém me escreveu no Twitter, o bote salva-vida, não é nem mais a âncora, o bote salva-vida. É o Banco Central. É o que diferencia. Por quê? Porque de resto é tudo muito parecido. Se a gente olhar o governo Dilma, aliás, diga-se de passagem, o governo Dilma é uma extensão do segundo mandato do Lula. Tudo começou a ser plantado no segundo mandato do Lula, certo? Que é o gasto público excessivo, a indução do crescimento econômico de uma maneira artificial. Sim. Então vamos aumentar o gasto público, taxas de juros subsidiadas. Dado que o Banco Central não vai reduzir a taxa de juros, mas lá estavam reduzindo, mas dado que não vai reduzir a taxa de juros, então vamos dar o crédito subsidiado, vamos contornar o Banco Central, usa o BNDES. O BNDES dá crédito barato, só que isso tem um custo fiscal, certo? Sim. Então você usa outras linhas de crédito do governo, Caixa Econômica, por exemplo, você, né, oferece crédito barato para pessoas, para empresas, isso tem um efeito de curto prazo na economia, isso de fato aquece a economia, as pessoas estão tomando dinheiro mais barato, sim, certo? A empresa vai fazer investimento, vai comprar máquina, as pessoas vão consumir tudo, pô, parece legal, né? E faz obra, e PAC, só que você está gerando uma pressão de demanda. Eu tenho capacidade produtiva para aguentar essa pressão de demanda? Não. Aí o que acontece? Os preços sobem automaticamente, né? E aí vem um processo inflacionário que corrói renda e prejudica principalmente os mais pobres. E aí não tem jeito, aí você tem que de novo subir a taxa de juros e enxugar
essa liquidez do mercado, que foi exatamente o roteiro do governo Dilma. Se a gente olhar agora, é tudo muito parecido. Então, é tentar usar a Petrobras como indutora do crescimento econômico, né? Sim. Com políticas de investimento. Não é para distribuir dividendo. Retém dividendo e faz investimento. É o crédito subsidiado, é o excesso do gasto público, né? São os programas sociais também para, né, aumentos de benefícios. Ah, mas isso, Alan, você é contra. Não, o problema é que não tem dinheiro, né? O orçamento do governo é limitado. Então o governo está se tornando muito gastador, a dívida pública subindo, né? Isso tem, evidentemente, um efeito. Aí que é o populismo, né? Explicando para a galera aqui o que é o populismo. Você adota políticas de curto prazo que vão trazer benefícios econômicos de curto prazo, portanto, benefícios políticos também, você vai capitalizar eleitoralmente, mas você gera um problema maior a médio e longo prazo. Esse é o problema do populismo. Você mira no curto prazo, você gera um crescimento a curto prazo que vai artificial e que vai ser anulado a médio e longo prazo. Esse que é o grande problema. E por que é artificial? Porque a dívida pública está crescendo, porque as expectativas inflacionárias estão piorando. Assim como o governo Dilma. Qual a diferença? Que naquela época, no governo Dilma, Dilma 1, como eu falei, o Banco Central, supostamente, é o que todo mundo fala no mercado, reduzia a taxa de juros por pressão da presidente, na época, né? E agora não, o Banco Central age de maneira independente, é o que tem segurado. Agora, é o único fator que diferencia do governo Dilma. Até os indicadores são parecidos. Mas a taxa de desemprego está em 6,6%, né? Você vai me falar. Pô, no governo Dilma também. Era próxima de 6%, né? A inflação do governo Dilma era ligeiramente superior à de agora. Mas por que era ligeiramente superior? Porque aqui o Banco Central está segurando a mão de ferro. O crescimento era em torno de 3%. Né? Parecido, tudo muito parecido. Com um agravante agora. A dívida pública, Luan, naquela época, se eu não me engano, era 60% do PIB. Agora a gente está falando em 80% do PIB, caminhando a 80%. O déficit primário só ocorreu no final do governo Dilma, que foi a inversão do superávit primário. Veio em 1,5% em 2013 para menos 0,5% em 2014. Inverteu, né? Agora, a gente está em déficit primário desde 2014. Desde esse meio negativo, a gente, com exceção de 2022, que a gente teve superávit primário. Né? Mas agora a gente está em déficit primário, déficit nominal, que é o total. Né? Aliás, depois eu falo disso, que eu prefiro olhar o nominal do que o primário, porque é o total. No final das contas, você vai ter que pagar juros do mesmo jeito. Se a gente olhar o nominal, é R$1 trilhão. É quase 10% do PIB. Né? Muita coisa. Muito. Então a gente está numa situação fiscal, Luan, muito tensa. Muito tensa. Pior do que lá atrás, entendeu? Então, assim, se o Galípolo for aquele Galípolo de que... E eu tenho essa dúvida também. Hoje eu estou pendendo mais de que ele não. Ele vai ser mais Campos Neto pelas razões aqui que eu coloquei, tá? Você acredita que até, assim, no discurso dele ele pode ser mais pró-esquerda e tal, mas nas decisões ele vai ainda ser bem sensato? Eu acho que sim. Eu tô apostando nisso, né? Agora, tem uma outra interpretação de que ele tá fazendo todo esse discurso, esse alinhamento com o Campos Neto, mas na hora que ele sentar lá, vai ter uma política de juros, exatamente, alinhada com a do presidente Lula. Tomara que não. Tomara que não. Eu não tô apostando nisso. Tomara que não. Porque se ele for para essa linha, inclusive escrevi um artigo sobre isso, se ele for para essa linha, aí acabou. Aí é governo Dilma. Quer dizer, já é complicado, mesmo com esse Banco Central agindo de maneira independente. É o que tem segurado. Se a gente perder o Banco Central, acabou. Aí é governo Dilma ia querer isso. Aí eu falo eu venho falando isso desde o primeiro dia que o Lula foi eleito. Aliás, antes dele ser eleito, ainda estava na BMC na época, conversava com umas... Tô falando muito aqui, né? Não, pode ficar à vontade, aqui é a casa sua, pô. Eu tava falando, entrevistava
muito analista lá na BMC. E aí eu fazia essa pergunta. Fala, e aí? O que você acha? O que você acha? Lula vai ser qual Lula? Vai ser o Lula pragmático do Lula 1 O Lula ou 2. Lula 2, né? Essa é a grande pergunta. Não sei, os caras saíram tudo pela tangente, né? Não sei. Ou, não, ele deve ser pragmático, né? Não sei o quê. E aí, eu tenho vídeo gravado disso. Falava categoricamente, vai ser Lula 2, vai ser pior que o Lula 2, vai ser turbinado. Por quê? Ele é presidente. Exatamente, perfeito. O cara ficou É o preso um monte de vezes. ressentimento. Exatamente. O cara foi preso, certo? Ele vem ressentido, né? E aqui não estou entrando no Sim. mérito da prisão, mas Sim. para ele vem ressentido. Ele tá no 3º mandato, já não tem mais nada a perder. Provavelmente está cansado, não vai ter nem saúde para um 4º mandato, né? Ele já está Sim, pô. beirando o quê? 78 anos, se eu não me engano. Qualquer hora ele pode ir. Então, assim, ele não tem mais nenhum incentivo para ser aquele Lula 1 do 1º mandato, conquistar o mercado, preciso aqui conquistar o mercado, senão eu vou sofrer um processo de impeachment, né? Porque você sabe, quando a coisa... Não, eu tô voltando por cima da carne seca. Meu 3º mandato. Eu falei, ele não tem nenhum incentivo mais do que isso. Ele não deu nenhuma sinalização durante a campanha que ele seria ortodoxo, que ele seria liberal. Muito pelo contrário. O Dirceu até fez, acho que numa entrevista, fez esse diagnóstico, né? Basta olhar, eles estão falando, né? O Dirceu ainda durante a campanha falou, não, o presidente está falando isso, mas ele não vai ser esse presidente ortodoxo. O Guilherme Boulos, numa entrevista do Roda Viva ainda, durante as eleições de 2022, falou, o presidente Lula não vai ser essa pessoa, ele está colocando ali o Alckmin para acalmar. Aí o PT caiu de pau em cima do Guilherme Boulos, né? Porque quiseram brigar com ele. Porque ele estava falando, olha, ele está fazendo um discurso para enganar vocês aí do mercado. Ele não vai ser esse Lula pragmático, esqueçam isso. Então isso aí eu cravava. Falei, ó, o Lula não vai ser o Lula do 1º mandato, pode esquecer. Aí agora apareceram aí aqueles gestores de fundo badalado, sabe de quem eu tô falando, né? Sim. Ex-presidente do Banco Central falando assim, nossa, estou surpreso que o Lula não tá fazendo um ajuste fiscal. Pô, mas você foi lá, o microfone. Você foi lá e você apoiou, você fez o L, né? E agora você vem com esse discursinho, vem com essa conversinha mole, tá certo? Ai, mas eu estou surpreso. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? E aí vem... Então tiveram vários aí que fizeram o L, né? Que venderam aquela ideia do Lula. Não, veja bem. Veja bem. Então aí agora tudo arrependido, né? Estão tudo com o rabinho entre as pernas, né? Exatamente. Arrependido porque realmente, né? Você começa a olhar, o Gani, a quantidade de impostos que o governo colocou e o rombo nas estatais, meu, é um absurdo aquilo dali.